A gente falou um pouquinho de como que o Beto entrou nesse mercado todo, a gente começou a falar de todo o produto, já deu para entender qual que é o propósito aqui do programa, de vocês, mas e aí? Como que começou a trajetória do André nesse processo? Você imaginava que você ia trabalhar nessa área de comunicação? Porque, para quem não sabe, gente, aqui nos bastidores, tá? Já que a gente tá falando da vida pessoal, assim, de cada um, tem uma banda, tá? É cantor. O Lucas, inclusive, que tá aqui com a gente nos bastidores, faz parte da banda também. The tá? Blinding Smoke. É, tem... Falei certo? Falou. Ah, viu? O Lucas é contador de piada ruim, né? Também, gente. Não é Então, bem assim. Tem outras características, assim, né? Tem. Como que foi pra você, André? Eu muito novo, eu comecei a entender que eu era de humanas, vai. Não era muito de exatas, apesar de ter até uma certa facilidade em fazer uma conta e tal, né? Não que nem o Beto, que é uma calculadora ambulante, mas eu sempre vi que eu me comunicava, porque os meus irmãos são muito diferentes de mim nessa questão. Os dois são muito fechados e tudo mais. Mais tímidos, né? Sou mais quietão, não conversa muito, né? Eu já não, eu já sou mais comunicativo, eu já me expresso melhor, né? Então, logo cedo eu já comecei a perceber, e minha mãe e meu pai também falavam, não, meu pai falava, esse menino vai ser advogado, esse menino vai ser político, minha mãe falava, não, vai ser jornalista, vai ser não sei o quê, porque eu era cara de pau, eu até falo, eu até brinco, eu falo, eu não sei o que é ter vergonha, né? Eu não sei o que é, as pessoas falam, eu tenho vergonha de ir lá falar com fulano, eu falo, nossa, mas por quê? Só ir lá e falar. Então, eu nunca tive isso. A questão de trabalhar com comunicação em si começou, obviamente, como a Laísa falou, que eu sou músico e tal. Então, o músico, até aí eu falo, até falando um pouquinho do que a gente tava, assim, tem muita banda, o músico, que às vezes é muito bom, mas não adianta nada se ele não divulga o trabalho dele, se ele não mostra, se ele não aparece. Então, às vezes, né, eu mesmo já fui desse, falo, pô, eu me dedico tanto a estudar, a ser um bom músico, mas tem bandas aí que não são, os caras, né? Mas o cara tá fazendo propaganda e tudo mais. Isso eu era moleque, eu já percebia, né? E então, assim, mas logo que eu entrei na faculdade de jornalismo, né? Inclusive eu e o Samuel estudamos junto, foi lá que a gente se conheceu. Na Uniso, em Sorocaba. Então eu comecei a entender que realmente essa área da comunicação era a área que eu queria seguir, né? Nessa altura eu já estava meio desiludido com música, então eu já vi que música no Brasil era muito difícil sobreviver como músico aqui, né? Não é impossível, mas é difícil. E... Tem suas barreiras, né? Tem. Hoje em dia, até assim, eu até falo, né? Queria ter a cabeça que eu tenho hoje naquela época, porque eu acho que não é tão difícil assim, na verdade. Na verdade é que você tem que só buscar ser inovador, divulgar bem seu trabalho e tudo mais. Exatamente. Mas eu vejo que não é tão impossível quanto empreendedor. Também todo mundo acha que é impossível, não é. Aliás, eu acho até que o músico é uma profissão, às vezes, tão... entre aspas, né? Menosprezado, porque às vezes tem essa impressão de, o cara é músico, não faz nada, né? Não trabalha, dá acha que ser músico não é profissão, né? É gostoso, claro, porque o cara tá sempre ali. também. A gente que toca aí, pô, você tá lá tocando, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bebendo. Você tá fazendo o que você ama. A verdade dos fatos é essa, né? Pra quem é músico... é uma vida muito sofrida também. Difícil, claro, cansativo. é que ninguém vê os tombos, né? Já vi o Lucas, que tem minha idade, parece que tem 57. Né? Já mostra o quanto é sofrido essa vida. Mas então, na faculdade eu percebi que a comunicação seria meio que a tônica da minha vida mesmo, seria na comunicação. Porém, logo no começo da faculdade eu percebi que não era jornalismo. Eu percebi que jornalismo era muito engessado, né? O formato, né? Eu fui percebendo que, na verdade, eu tinha já uma veia empreendedora que eu comecei a ver, assim, basicamente falando, não, eu acho que jornalismo não dá dinheiro. Comecei a ver, mas não é que paga mal. Eu comecei a ver, assim, que eu não teria um leque para expandir no jornalismo. Não, eu vou ser um repórter, vou ser um âncora, vou ser um apresentador, alguma coisa assim. Eu queria muito trabalhar no rádio e tal. E eu comecei a ver que acho que não era jornalismo, mas já estava lá, aí vai, né? Os trancos e barrancos eu fui, né? Cheguei até o fim da faculdade, me formei. Não, mas cheguei ao fim da faculdade. Pelo menos você pode dizer que você fez seu TCC. Cheguei no fim, fiz TCC, entreguei meu TCC e tudo mais. Me formei porque eu peguei bastante DP, viu, crianças? Então estudem, não faltem, porque senão, né? A DP vem e ela fica cada vez mais cara. E depois é difícil cumprir, né? É difícil cumprir. Porque até você pegar de novo, refazer, encontrar aquele professor de novo. Quando você não consegue fazer a DP.
Exatamente. Exato. E no bolso também, né? Exatamente. Então foi assim. E daí, depois que... Aí na faculdade eu já comecei a trabalhar como assessor de imprensa, comecei a trabalhar como estagiário, depois comecei a trabalhar como... Aí eu comecei a trabalhar com a parte de marketing de uma clínica, né? Que eu entrei para trabalhar. Foi ganhando experiência. Foi ganhando, fui entendendo essa área, foi indo. Eu via que eu tinha um gosto e uma facilidade para entender coisas que às vezes as pessoas no geral não entendiam, né? Como se comunicar, como divulgar, produção de audiovisual. Aí entramos trabalhar, né, Samuel? Que a gente precisa fazer uma menção honrosa, né? O nosso antigo trabalho, acho que cabe falar isso aqui. Mas aí a gente começou a trabalhar lá, eu era editor de vídeo, o Samuel já trabalhava lá, inclusive o Samuel que me indicou trabalhar lá, né? E eu comecei a trabalhar como editor de vídeo, depois comecei a trabalhar como cinegrafista e assim foi. Um pouquinho de tudo, né? Vocês fizeram um trainee, na verdade, né? Passaram por todas as esferas aí. Sim. Foi importante. Foi bom, não, né? Obviamente que eu não tenho lembranças boas do nosso antigo patrão, né? Se eu estiver assistindo isso, não tenho lembrança boa de você nenhuma, entendeu? Mas uma coisa é fato, se eu não fosse lá, eu não teria aprendido a profissão que me trouxe até aqui, que foi edição de vídeo, né? Que eu já sabia editar vídeo, né? A oportunidade, né? Eu sou muito da opinião que a gente cria a própria oportunidade, mas alguém tem que estender a mão, né? Abrir portas, Exatamente. Né? Então, querendo ou não, ali me abriu as portas para eu começar a trabalhar com isso e ali eu me vi. Tem um insight, né? de repente ter o seu próprio negócio, né? Não, eu lembro que a gente conversava, né, Samuel? A gente morava na mesma cidade e voltando embora todo dia, ele vinha de carona comigo e a gente sempre conversava, falava para ele, cara, a gente tem que abrir o nosso, porque a gente já sabe fazer, né? Do jeito que é feito aqui não é tão legal, a gente pode fazer muito melhor. E eu lembro que o Samuel tinha muito medo, né? Não, meu Deus. É o que eu recebi de gente, não só o André, mas as pessoas falam, não, mas vamos pensar em abrir algo e tal. Sim. Eu sempre deixava para depois. Mas eu também, porque também acaba que a gente não tem o investimento inicial, também. Né? Não tem. E obviamente que a gente vive num mundo capitalista, precisa ter dinheiro para começar, né? Então a gente não tinha essa... Então eu me via, né? Depois de alguns tempos trabalhando naquele programa, eu me via assim, tendo falava, putz, a vida, se desse pra ter. Só que não tinha. Daí que aparece o nosso anjo da guarda. E agora uma coisa, Samuca, você tinha esse medo de empreender? Abre esse coração pra gente, porque assim, às vezes, hoje, conhecendo você, né? Eu te conheci já empreendedor, já como um dos sócios aqui. Mas, às vezes, para quem está nos acompanhando, sempre tem esse receio, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas será que eu vou realmente empreender? Será que vai dar certo? Poxa, mas será que eu nasci para isso? Será que eu tenho esse dom? Será que eu vou dar conta? Eu acho que todas essas perguntas fazem parte da trajetória de quem decide empreender. Independentemente do momento, do contexto. Às vezes, a pessoa não tem oportunidade, ou eu empreendo, ou eu empreendo. Chega um ponto da vida que ela fala assim, ou eu vou. O nosso caso foi mais ou menos esse. Enfim, conta um pouquinho, assim, de como que foi para você, da sua estrutura familiar, de onde você saiu e onde você tá agora. Laís, o que eu sei fazer é vender. E me se você não tivesse me falado isso, eu não ia saber. Eu sei vender e eu sei me comunicar. Agora, empreender, eu fui colocado nessa. Simplesmente colocado nessa no bom sentido. Porque eu não me enxergo um empresário, um empreendedor. Porque, sabe todas aquelas burocracias que o empresário tem que cuidar? Do financeiro, administrativo, jurídico, RH, e fala zero paciência para isso. Graças a Deus que tem o Beto, graças a Deus que tem o André, graças a Deus que tem a Lu, graças a Deus que tem as pessoas que dão esse corpo, né? Que dão esse corpo. Agora me coloque para vender que eu vou fazer a lição direitinho e bem feita, tá? É isso que eu sei fazer. Seu comercial é o comercial. Eu sou um apaixonado por isso. Modestamente faço bem feito. Agora, eu venho de uma família, que você perguntou, muito simples, humilde, lá de São Carlos. De uma família que para mim é a minha raiz total. Eu me sinto privilegiado de ser filho de quem eu sou, sabe? Ter pais tão maravilhosos, tão incríveis, que são meus exemplos, sabe? 41 anos de casado, eu nunca presenciei meus pais brigando.
Sempre que meus pais brigam, meus pais caem na risada. Eles tentam brigar, Eles né? Não tentam conseguem. brigar, É mas é pelas diferente. coisas. Chega nessa missa, eu não aguento mais a missa, sabe? Essa coisa assim, boba. Tira essa novela, eu quero ver o Corinthians, sabe? Coisa assim. E pais que, pra mim, é referência, porque minha mãe é casada com meu pai, que é cadeirante, e meu pai, e eles têm um amor tão genuíno, um amor que não tem troca de interesses. Então, eu tenho bons exemplos. Fui criado na fé, venho de uma família católica. Eu sempre aprendi sobre Jesus. Não sou perfeito, vou pra igreja justamente porque a igreja é lugar de gente torta. Por isso que eu tô lá, sabe? Não é lugar de gente perfeita. Então, eu tô ali mesmo pra me alimentar das Pra coisas evoluir, do né? alto. Pra evoluir, exatamente. Tô todo dia procurando. Mas fui criado numa base religiosa, sabe? Então, de mesmo católico praticante, de ir à missa, de primeira comunhão, crisma, liturgia de Maria, tudo, sabe? E são bases que eu não tenho qualquer dúvida que fez com que refletisse em tudo que eu vivo hoje, sabe? De pais tão incríveis que me deram... Uma estrutura, não né? me deram nunca, assim, luxo. Nem a mim, nem ao meu irmão, nem ao Daniel, ao meu irmão. Mas deram pra gente uma base estrutural De valores, bons né? valores que eu... Se você me perguntasse aqui, você queria ser o quê? Da família de fulano de tal, do Silvio Santos, sei lá de quem? Não, eu não queria. Eu queria ser filho de quem eu sou. Da dona Suzelei, do seu Samuel, irmão do Daniel, e ser da família que Deus me colocou, porque eu me sinto um privilegiado, um abençoado a partir dali, porque tudo, Laísa Diório, que um dia eu sonhei, sabe? Aconteceu além do que eu esperava. O jornalismo sempre teve a comunicação sempre teve na minha veia. Eu nunca precisei fazer teste vocacional. Eu sempre tive certeza daquilo que eu queria, que era ser jornalista. Eu me lembro brincando assim na parede de casa. Uma vez eu escrevi assim, fantástico, assim, como se eu estivesse apresentando fantástico, sabe? Minha mãe adorava, porque eu sujava toda a parede. E eu brincava disso, sabe? Brincava de telejornal com a minha prima, você vai ser a Fátima Bernardes, você é o William Bonner. Daí brincava. E o Que meu legal. negócio sempre foi o vídeo, a comunicação. Eu não queria o impresso, não, é vídeo mesmo, sabe? Que legal. Queria mesmo. Então eu nunca... Minha tia, Lúcia, beijo pra minha tia Lúcia, ela assina até hoje a revista Veja. Eu, com 7, 8 anos de idade, tava ali, ó, folheando a revista Veja, sabe? Eu tinha esse negócio Essa curiosidade, né? E aquela coisa da mágica da TV dos anos 80, sabe? Que é uma TV que era muito diferente, apaixonante, né? E aquilo tudo sempre foi muito... eu me imaginava, como o André falou assim, eu falei, não, um dia eu vou estar ali, sabe? E graças a Deus, tudo aquilo que um dia eu almejei, talvez não veio no tempo que eu gostaria que viesse, mas veio no tempo que Deus proporcionou. Que é o que o sabe? Beto falou mais cedo, né, Beto? Tudo tem um reloginho correto, né? É o relógio correto, que daí você não entende. Mas, caramba, por que demorou 3, 4 anos para eu começar minha faculdade? Porque simplesmente eu não tinha o dinheiro para fazer minha faculdade. Então, como eu sabia que eu tinha que pagar minha própria faculdade, Laísa Diório, eu ia adiando, até que chegou uma hora, eu falei, caramba, eu tô com 23 anos, não tem mais como adiar. Porque daqui a pouco piscou, você tá com 30. Eu falei, não, agora, a hora é agora, sabe? E daí fui para fazer minha faculdade, eu sou de São Carlos, né? Daí vim para Sorocaba. Foi xeretear lá em Sorocaba. Fui xeretear Sorocaba, que lá tinha a Ingeforte, que é uma empresa que eu trabalhei por 5 anos. E o Almeida, que aliás é o proprietário lá da Ingeforte. Lá a gente tem que ser grato, como a gente tem que... A gente tem Lembrar, que ter memória né? seletiva, a gente tem que lembrar das coisas. E o Almeida é um cara que me ajudou muito, dono da Ingeforte, que me proporcionou a oportunidade de eu ir para lá, trabalhar na empresa dele, morar no alojamento que era da empresa, sabe? E ali eu pude, não tinha o custo de aluguel, água, luz, então eu pude pagar minha faculdade. Não, praticamente assim, a faculdade custava R$800, eu ganhava isso. Então, Ficava elas por era elas. empate, elas por elas, sabe? Mas, por um outro lado, ele me deu essa oportunidade. Infelizmente, meus pais não puderam pagar minha faculdade, então... Você teve que ser dar um honesto. jeito, né? E foram vários boletos acumulados, entende? Daí Deus sempre assim, ó, providencial, mandava antes. Você dava um passo. Então teve a Amabile que me ajudou financeiramente, o Ivan lá da Ingeforte, pessoas que Deus colocava assim pra realmente me dar o suporte, porque eu não aceitava o fato de eu ter que trancar a faculdade. Porque eu pensava assim, se eu trancar minha faculdade, eu sei que eu não vou voltar. Sabe? Você não vai conseguir retomar, né? Não vou retomar. Eu tinha esse receio e eu gostava muito da turma, das pessoas e tal. Eu era representante de sala, aquela coisa toda. Então eu não queria, não aceitava isso. Então foram vários os momentos
difíceis. Assim, tinham domingos, minha mãe ligava às vezes, perguntando, se estava tudo bem, sabe? Não estava tudo bem. Não estava. Juro pra você, é delicado um pouquinho falar, porque eu nunca quis passar problema para minha mãe e para o meu pai. Porque eu acho que a minha mãe, o fato dela ter aceitado a missão de casar com o meu pai, que é cadeirante, e ela, uma mulher também muito sofrida, que com 8 anos de idade já trabalhava de doméstica, mais de 15 anos trabalhando em casa de patrão, morando em casa de patrão. Sabe, quando casa com meu pai, ela, graças a Deus, passou a ter uma vida melhor, mas ela sabia dos desafios de casar com um cadeirante, sabe? Dela, que ela ia ter que dirigir, ela ia ter que ser à frente de muitas coisas, sabe? Então, eu acho que a minha mãe já tinha, não chamo isso de problema, mas já tinha coisas já tinha suficientes para que eu passasse mais uma questão. Então, foram vários os domingos, sábados, domingos, que a minha mãe ligava perguntando se estava tudo bem. Não estava tudo bem, muitas vezes. Mas eu dizia, vai tudo bem. Sabe? Justamente para não passar essa preocupação. Não, por que você não conta para sua mãe tal coisa? Por que você não fala para seu pai tal coisa? Justamente porque eu sempre tive essa filosofia de vida, que é não transferir para eles preocupações maiores do que eles já têm no dia a dia. Agora que você comentou sobre a trajetória do Beto, eu acho que é interessante, Beto, você trazer um pouquinho também da onde você veio, né? Assim, como você... Porque a gente mostrou, assim, que você não imaginava, né? Talvez um dia trabalhar nessa área de comunicação. Mas conta um pouquinho, assim, de forma resumida, como que foi a sua trajetória, como você chegou até aqui. Acho que é importante para o pessoal também entender, né, a bagagem de tudo aí que você traz. Eu sempre fui nunca tive muita perspectiva de ser grande ou se tornar grande ou qualquer coisa assim. A gente só pensava em sobreviver, na verdade, né? Então, o que acontece? Quando você tem o dia, a noite e uma tarde no meio, né? Você tem conta para pagar e não tem ninguém que você possa contar, no sentido assim, não tem o pai rico. Não tem herança, né? Não tem o crédito pro banco, herdeiro. Né? E não posso pegar dinheiro com a agiota. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que correr. Então, minha preocupação sempre foi muito assim, relacionada a se garantir, a ter uma segurança. Então, acho que tudo no mundo você pensa em segurança. Se você parar para pensar hoje, né? Você quer se assegurar de alguma forma, ou, enfim, em todos os sentidos. E o que é que a gente sempre que eu fiz? Desde quando eu comecei a empreender, minha vida também foi muito sofrida, sabe? Desde os meus 12 anos de idade, que eu me lembro que, né, eu tive que sair de casa, que era bem rebelde, né? Tive que vir para cá. E também, né, não tive um bom contato com meu pai. Enfim, fiquei morando de favor na casa da minha avó. Depois eu conheci meu tio, que foi o único cara que pôde me dar uma oportunidade de poder entender que eu era gente e poderia fazer uma história diferente, né? Então, ele faleceu, eu fiquei com tempo com ele, 15 anos. E foi o tempo que eu tive para aprender, né? Entender que eu tinha, assim, possibilidade de poder ser alguém, de poder me tornar alguém. Então, ele foi o primeiro cara que me deu essa força dentro de mim e dizer, pô, você pode, né? Você consegue. E desde então eu fui entendendo. Tive muito tempo durante esses 15 anos para pensar. Eu sou um cara que eu gosto muito de pensar. Eu não falo tanto, mas eu gosto de pensar mais. E assim, eu observo muitas coisas. Eu entendo, às vezes ingesto algumas coisas, né? E entendi que tem muita gente desalinhada. Existe ainda muita gente desalinhada hoje em dia, assim, que o cara não sabe exatamente o talento que ele tem. Como o Samuel disse aqui, não sabia o talento que ele tinha com vendas. E muitas pessoas não conseguem se descobrir porque realmente o mundo tapa o olho da pessoa e a pessoa é desacreditada nas situações. Mas quando você tem um olhar clínico e você vê um perfil que aquele cara ele pode dar bons frutos, você investe nele. De que forma? Não é botar dinheiro, não. A primeira coisa é você capacitar ele. Colocar na cabeça dele o seguinte, cara, você é capaz, você pode. Se eu conseguir, outra pessoa conseguir, você não é diferente de ninguém. Você tem o mesmo sol que nasce todos os dias, então você é capaz de poder fazer. Então, quando você começa a plantar isso dentro da pessoa,
vai passando o tempo e a pessoa vai colocando em prática aquilo que você vai plantando, vai regando e você vê que o resultado ele é positivo. Eu consegui transformar várias pessoas hoje aí que ao caminhar desse tempo aí, né, dentro da minha humilde profissão que eu adoro, né, que é ser açougueiro. Eu comecei ali desde moleque com isso, fui obrigado a começar com isso. Meu pai me colocou lá obrigado para fazer isso. Eu odiava isso, mas depois acabei pegando amor e transformei, revolucionei, na verdade, assim, modestamente, a forma de trabalhar. Isso há 25 anos atrás, né? Então a gente sempre foi aperfeiçoando. Eu entendi que qualquer negócio que eu pudesse pegar, usando os mesmos métodos, né, de que um açougue ele faz, porque é um ramo muito difícil de você ganhar dinheiro com açougue. É difícil pra caramba. Quem sabe aí, me escuta, sabe que passa dificuldade. Não tem ramo mais difícil de você se manter, né, do que trabalhar com carne, que é um produto perecível, um produto que estraga, um produto variável, a concorrência é grande, enfim, para você se destacar e sobreviver nisso é muito difícil. E eu consegui ter sucesso nesse tempo. Então eu falei, eu acho que eu sou um cara bom administrador. E aquele momento que a gente fala sempre pensando em segurança, né? Eu sempre pensei em ter uma reserva, de guardar uma reserva, de não depender de ninguém, de fazer as coisas com as minhas pernas mesmo. E aí você começa a praticar isso, te leva a uma forma de falar, cara, eu agora estou com o dinheirinho sobrando, dá para mim investir em alguma coisinha. Vou comprar uma casinha. Depois você junta dinheirinho de novo, comprar outra casinha, já pegou 2 aluguel. Aí juntou outro dinheirinho, você vai criando aquela coisa. Humildemente falando, que minha avó falava, o melhor negócio é comprar casa, então vamos comprar casa, pode vencer mesmo, né? Biscoito. Então o que acontece? Você vem fazendo isso, você vem fazendo, aí a coisa vai se formando e você vai conhecendo daqui a pouco aparece um negócio para você fazer, você já tem aquele olhar clínico de entender quem é quem e o que você pode fazer com aquela pessoa, entendendo os defeitos dela também. E você vai fazendo o quê? Investindo em pessoas. E você vai fazendo as pessoas se transformar também e acreditar que se ela é capaz e ela pode fazer, então ela vai se tornar um aliado de você. Porque, assim, hoje em dia é muito difícil alguém que te dê oportunidade. O mundo é tão assim, as pessoas são tão desconfiadas que poucas pessoas dão oportunidade para isso, principalmente quando o cara está lá embaixo. Isso é verdade. Assim, né? Então, eu vejo que são poucas pessoas. Quando o cara lá está formado, tem lá um monte de coisa, todo mundo... Mas quando o cara está lá na lona, lá quebrado, lá embaixo, que não tem ninguém ali que olhe por ele... Que acredite, né? Exato. E você vê e fala, acredite na pessoa. Esse cara tem talento. Que aposte. Esse cara tem talento. Eu tenho um bom olho para isso. Não sei se é... Eu acho que é muito também inspiração de Deus na vida da gente, né? E o que acontece? É um feeling, né, Beto? A gente não erra, cara. E o que acontece? Quando eu comecei a aprender em pessoas e as pessoas começaram a entender também que, eu vou junto com você nesse barco, cara. Eu vou remar junto com você. Cara, você começa a criar aí uma quantidade de pessoas que você vai se tornar ali querido. Então você começa a criar situações e você também se torna, assim, responsável por aquela pessoa em poder criar o que você sabe fazer, oportunidades. É aí que eu falo, quando você junta a fome com a vontade de comer, a coisa acontece.